Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 26 de março, nessa sexta-feira, estamos aí na quinta semana da Quaresma, e o evangelho que nós temos é de João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes já tinha sido batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com Jesus, ter com ele, e diziam: João não realiza nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nossos queridos paroquianos, nessa sexta-feira, nessa quinta semana da Quaresma, vamos caminhando em direção à Semana Santa e vamos nos alimentando desse discurso de Jesus aos judeus. Depois que Jesus tinha curado um homem que estava há 38 anos numa cama, estabelecemos aí esse longo discurso de Jesus, tentando dizer para os judeus que ele faz as obras do Pai e as autoridades religiosas decretando a morte de Jesus. Na realidade é um discurso entre vida e morte. Quais as opções que a gente faz? A gente faz opções em promover o bem ou promover o mal. A gente faz opções em partilhar aquilo que nos ajuda na vida, ou a gente faz opções em partilhar aquilo que é violento. A gente faz opções em divulgar aquilo que é uma verdade e nos ajuda a compreender o mundo, ou a gente faz opção em dividir e partilhar fake news, por exemplo. É ruim às vezes quando a gente vê pessoas instruídas e bem formadas mandando fake news pra gente. É meio triste isso, né? Eu tenho uma certa vergonha, dá vontade de falar às vezes, mas eu fico com vergonha, eu não acredito que essa pessoa me mandou esse tipo de coisa. Mas fazer o que? É o mundo que nós vivemos, né? Nós buscamos isso. Nosso querido escritor, romancista brasileiro, José de Alencar, que nasceu em 1829 e morreu em 1877, dizia: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. O mundo do sucesso é isso, não é a conquista, mas ele dá uma definição boa. O sucesso nasce do querer, da determinação de persistir em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca, vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Jesus tem um objetivo, mostrar o Pai. Jesus tem um objetivo, mostrar o Pai. É isso que Jesus está tentando dizer. E o objetivo de Jesus é dar a vida pela salvação de muitos. Jesus não está preocupado com a sua própria vida. Ele se defende. Hoje, por exemplo, Jesus está se defendendo. Não, vocês querem me matar, mas por quais obras? Por quais obras? É uma questão assim, porque é o importante que a gente não é muito aquilo que a gente fala, a gente é aquilo que a gente faz.
Se você fala que é uma pessoa boa, mas você vive maquinando maldade durante o dia, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa diabólica. Viu? Se você fala que é bem educado e você sai na rua desrespeitando tudo, você não é bem educado, você é muito mal educado. Viu? Se você fala de Deus e vive destruindo e falando e difamando e julgando e condenando os outros, você não está falando de Deus. Deus é só um pretexto. O que você é mesmo é essa pessoa diabólica que gosta do mal. E hoje nós temos Jesus sendo condenado à morte e Jesus diz, muito bem, vocês querem me matar, mas por qual obra? Viu? Não, nós não queremos te matar porque você fez coisas boas, nós queremos te matar por blasfêmia. Você se diz filho de Deus. E aí Jesus pega a mesma escritura, que também fala que nós somos deuses, né? E Jesus pega a escritura também. Eu falo, não, mas na escritura está escrito, nós somos deuses, que Deus é o nosso Pai, está escrito lá, vocês não podem anular a lei, vocês não têm o direito de anular a lei. Viu? Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirige a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Viu? E aí vem, se eu não faço as obras de Deus, tudo bem, mas se eu faço as minhas obras porque Deus autorizou, então Deus está aqui. Porque Jesus vai sendo condenado, viu, de blasfêmia e Jesus vai se defendendo. Mas existe a cegueira deles. Viu? Quer dizer, eles são incapazes de olhar as boas obras de Jesus, eles admitem que Jesus fez boas obras, não é pelas suas boas obras, mas porque você falou que é filho de Deus. Viu? E isso vai criar uma arquitetura de tal forma que eles vão convencer depois Pilatos a decretar a morte de Jesus, não por blasfêmia, mas como alguém que podia ameaçar o Império Romano, como alguém que podia criar confusão por lá. E por isso, viu, Jesus vai cobrando deles a fé, mas eles não acreditam. Eles não acreditam. Isso é que nós chamamos assim de alienação. O que é alienação? O ser humano alienado é aquele que ele saiu da esfera do real. É aquele que ele saiu da esfera daquilo que é verdade. Aquele que saiu da esfera daquilo que existe. E coloca uma coisa na cabeça e não consegue tirar ninguém. Nada consegue tirar ninguém da pessoa. Viu? Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Esse discurso com Jesus. Chega um momento que há uma separação. Eles querem matar Jesus. Jesus desiste. Jesus desiste, vai lá para onde João Batista estava, atravessa o mar e vai lá para outra margem, aonde João Batista batizava. E aí muitas pessoas vão ao encontro de Jesus. Então, o que nós temos aqui? De um momento, gente que querem a morte, do outro lado, Jesus que quer a vida, gente que quer eliminar Jesus, e lá na onde João Batista batizava, muitos vão ao encontro de Jesus porque acreditam nele. Ali Jesus é reconhecido. Entre as autoridades religiosas no templo, não. Nós estamos no ambiente do templo, é bom a gente lembrar disso. Jesus tem que sair desse ambiente, e ao sair desse ambiente, vai lá para onde João Batista batizava, no Rio Jordão, e ali Jesus é reconhecido. Olha, João Batista não deu sinais, mas tudo que ele falou desse homem aí é verdade. Quer dizer, ali nós temos uma profissão de fé, a manifestação de gente que acreditam em Jesus. E por que Jesus está lá? Porque Jesus está lá porque João Batista batizava no mesmo lugar em que o povo, saindo do Egito, atravessou o deserto, chegou na Terra Prometida. Para chegar na Terra Prometida, eles atravessaram o Rio Jordão. Então, o simbolismo disso quer dizer, Jesus está ali para criar um novo povo que sai da escravidão e vai para a Terra Prometida, vai para a liberdade. Que sai da escravidão e encontra a liberdade. É o nascimento e os sinais do nascimento de uma nova humanidade. Não mais sob o jugo da escravidão do templo, que não acredita em Jesus. Não mais sob a orientação das autoridades religiosas que não acreditam em Jesus, de modo nenhum. Viu? Não mais agora diante de um grupo que faz opção pela morte, sendo que o quinto mandamento era não matar. Viu? E aí é interessante, né? O quinto mandamento, eles que são muito cumpridores da lei, o quinto mandamento é não matar. E aí o que eles querem? Matar Jesus. Viu? Por quê? Porque Jesus falou que é filho de Deus.
Então nós temos essa busca e esse querer e esse desejo aí de pensar em Jesus e nos seus ensinamentos, nesse movimento que Jesus diz, nessa dificuldade dele no templo, mas também nessa acolhida dele lá onde João Batista e no testemunho deles. João Batista nunca deu sinal, mas tudo que ele falou desse homem é verdade. Então nós temos de um lado no templo, que é o símbolo da religião, o lugar religioso, o descrédito, a não fé, a incredulidade. Nós temos lá na onde João Batista, à beira do Jordão, aonde o povo saiu do deserto para entrar na terra prometida, um povo que dá testemunho. Tudo que ele falou desse homem é verdade. Viu? Jesus no Evangelho vai mostrando isso. Aquilo que ele fala, ele não fala por si mesmo, ele fala literalmente, fala o que o Pai disse. E aí a gente também é convidado nesse dia de hoje, a gente passar o dia pensando, o que o Pai gostaria que eu falasse? O que Deus gostaria que eu falasse? O que Deus gostaria que eu falasse para a minha família, para as pessoas no ambiente em que eu trabalho, para as pessoas que eu tenho contato? O que Deus gostaria que eu falasse hoje? Como que Deus gostaria que eu me comportasse diante dessa palavra de Jesus, nesse momento tenso, mas também nessa contradição e nesses ambientes diferentes que o Evangelho de João vai nos mostrando. Existem ambientes que deveriam acreditar e não acreditam. Existem ambientes que não deveriam acreditar e acreditam. Afinal, voltamos à grande pergunta que na maioria das vezes o Evangelho de João faz. Quem é você? Quem é Jesus? A maioria das vezes é essa grande pergunta. Quem é Jesus? E se aquilo que eu estou vendo de Jesus corresponde ao Jesus dos Evangelhos? Ou nós estamos criando Jesuses por aí? Nós estamos criando uma caricatura de Jesus para poder justificar algumas coisas pessoais, para justificar algumas posturas ou para alguns benefícios pessoais. Que Deus seja misericordioso com cada um de nós e que Deus possa, no mundo, acender luzes para cada um de nós. Mário Quintana dizia, o escritor brasileiro que nasceu em 1906 e morreu em 1994, dizia: a noite acendeu as estrelas porque tinha medo da própria escuridão. Penso que às vezes a gente está numa escuridão muito grande diante dessa pandemia e a gente precisa das estrelas de Deus. A noite acendeu as estrelas porque tinha muito medo da própria escuridão. Um abraço, até mais.